Sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso podcast da Cardoche Realty, o Café com Creme. Eu sou o Bruno Calheiros. E eu sou o Alan Cardoche. E hoje temos um convidado muito especial, um advogado renomado, premiado. Temos aqui o doutor André Linhares. André, é um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado pela presença. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Obrigado realmente por proporcionar essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre alguns temas importantes para a comunidade brasileira. Né? Muito importante. Bom, importante. Não é? Sim, muito. Diria vital para muitos. É. Para todos. Exatamente. Não tem nenhum brasileiro que vem morar aqui que não precisou do advogado de imigração. Não tem como. Pelo menos aqueles que vieram normalmente, legalmente, né? Quem não pulou o muro. Exatamente. Né? O correto é que vocês venham legalmente, que realmente procurem assessoria jurídica, né? Exatamente, que procurem advogados sérios, competentes, como o doutor André Linhares, que tem aqui hoje a nossa participação super especial no nosso podcast. Mas antes de entrarmos um pouco aí pelo esse assunto, eu queria entender um pouquinho mais quem é o doutor André Linhares. Conta um pouco da sua história. Pois é, a minha história, eu vou contar a minha história, mas sem revelar detalhes que podem também entregar a minha idade, apesar de não parecer tão assim. Nem a gente conta depois, Time de futebol nem pensar. Também não conta o seu time. Esse aí eu não vou nem tocar no assunto, porque tá complicado. É um assunto complicado. Assunto delicado. Não vou nem dizer de que estado eu sou, ninguém vai saber. Quer dizer, eu posso dizer que eu sou natural do Rio de Janeiro, mas... Você já entregou. Não. Entreguei o estado, mas de repente eu torço para um time de São Paulo, Minas, quem sabe. Bom, pode ser. Coxa Branca? Não. Isso é time de futebol? Olha aí. Eu nem sabia que era time. Fui excluído. Foi. Me conta. Então, Bruno, a minha história eu comecei fazendo direito no Brasil, já há muito tempo atrás, me graduei lá no Brasil, fiz a OAB, naquela época já tinha concurso. Naquela época, você vê como é que eu falo, naquela época já tinha concurso para a OAB. Verdade. E na época que eu fiz, não foi uma coisa até inicial. Não tinha tanto tempo de concurso, mas eu fiz, consegui passar. Eventualmente advoguei um pouco também, advoguei contra até o clube de futebol no Brasil, consegui ganhar uma boa ação excelente contra um clube que eu não vou falar, porque senão eu vou perder cliente se eu falar o nome do clube. Importante, isso é importante. Mas imagina, mexe com a paixão é complicado. Mexer com a paixão, falar, esse eu não vou querer. Exatamente. Esse tá fora, sai esse advogado, nem pensar. E comecei advogando um pouco depois, eu vim para os Estados Unidos, numa época também anterior, eu já tinha visto passar um tempo aqui, fiz um pouco do college aqui, voltei, terminei os estudos lá, depois eu regressei e fiz também a faculdade, fiquei nesse negócio de ida e volta. Terminei a universidade aqui e comecei depois a advogar aqui. E já estou advogando aqui há 12 anos. 12 anos? Uau. Nossa, não sabia que era tanto tempo assim? Também não. Sempre em Orlando? Não, eu passei a maior parte do tempo em Miami, na verdade. Miami. Miami. Por que mudança? Miami, Orlando? É engraçado, porque na verdade eu morei aqui em Orlando em 1993, se não me engano, 93, 94, por aí. Isso Orlando construindo a John Young, que não existia ainda. Algumas ruas não existiam. Eu comecei na época que a John Young era muito boa de se viver. Era uma época que, naquela época, a John Young estava em expansão e era uma época boa. Hoje em dia, você fala de John Young, é meio, poxa. Não é mais o que era. Não é mais o que é, mas naquela época já tinha o Metro West aqui, era em expansão, e o Metro West, naquela época, era área nobre. O pessoal que... Você sempre fala isso. Metro West era... Metro West era o pessoal que tinha dinheiro, tal, que está vindo para cá e ir para o Metro West. Você vê que até aquela parte bonita, aquela entrada, ele era bem coisa. Depois também, hoje em dia já não é considerado mais a área nobre, né? Tem outras áreas, Windemere e tal. Eu vou entrar alguma de real estate. Aqui de real estate, a gente chega lá. Mas, aí depois vim para cá mais por uma questão de tranquilidade, tive filhos, né? O Orlando foi por família mesmo, opção de tranquilidade. Opção de regresso, né? Depois de Miami para cá foi mais uma questão familiar, trânsito. Miami, trânsito... você pode morar até em Aventura para você ir para o centro de Miami, mas uma hora. Uma hora. Eu morei em Essa é a parte ruim. Você morou ali? Eu morei em Sunny Isles. Você morou em Sunny Isles? Ele nem saía de lá, porque o trânsito não deixava, então ele só morava em Sunny Isles. Aqui mora em Sunny Isles também nem precisa muito sair, né? A não ser que você não tenha que ir. Eu tinha que ir para o centro de Miami. Eu trabalhava no Doral. Pior ainda. Você sai doido. Até Doral. E todo dia. Doral tem aquela, como é que eu esqueci? Aquela Interstate? 45. 45 não se pegar em 95, né? Não era 95, não. Era uma outra. É uma outra. Eu sei qual é. Você até usa por baixo da 95 e vai para ela para dentro. Eu esqueci o número dela agora. O negócio muda. Exatamente.
Aquilo ali, aquilo ali era a minha área também. Nossa Senhora. E lá em Miami você já advogava também? Você sempre advogou aqui nos Estados Unidos? Você já trabalhou com outra coisa? Ou você já chegou advogado e... Não, eu trabalhei. Eu já trabalhei com vendas nos Estados Unidos. Ah, que bacana. Já trabalhei com seguro, já trabalhei em personal vender personal training em academia. Nossa, que legal. Cara, Isso é bacana a gente entender a história dos brasileiros, né? Porque cada um chega aqui e a gente não sabe qual é por onde ela caminhou para chegar até onde ela chegou, né? Então, pelo visto, você tem uma caminhada e uma caminhada bonita, porque hoje você está numa posição muito bacana. Inclusive, vale ressaltar aqui que em 2024 você foi premiado, você ganhou um Law Award 2024. O que é exatamente esse prêmio, doutor André? Então, um prêmio, na verdade, para a comunidade latino-americana, né? É uma associação, na verdade, que visa premiar escritórios, né, e business da América Latina, América do Sul, que tem até conscientização com o meio ambiente também, então, uma questão bem legal. E pelo nossa trajetória, né, que nós viemos traçando, nós entramos em contato e disse, olha, a gente, né, percebeu que vocês estão tendo uma certa repercussão, certo destaque, vocês estão... Que legal. Fazem tudo de acordo com como deve ser feito mesmo, e a gente vai premiar vocês. Parabéns pelo prêmio. Parabéns, isso orgulha a gente, porque a gente ouve tanta história, o brasileiro. E aí tem um escritório de advocacia, né, brasileiro que entra numa competição a nível América Latina e ela é premiada. Sim. Então isso é motivo da gente sim divulgar, porque o brasileiro vem para cá para ter sucesso. Vem para cá para trabalhar com seriedade, com honestidade, com competência. Então, um prêmio desse tem que ser exaltado. Parabéns. Eu acho que isso nos orgulha como brasileiros, de verdade. Eu acho que a comunidade aqui, acho que é bom até pegando esse gancho, né? A comunidade brasileira, de uma forma geral, é uma comunidade muito boa. Sim. Eu acho que existe aí um grande... O brasileiro tem esse complexo de vira-lata. Né? É verdade. Não adianta, é uma coisa que... É por isso que eu acho que o Brasil não vai para frente. O Brasil não vai para frente, minha opinião, né? Não é porque o fulano é corrupto, é porque nós não entendemos que se nós continuarmos com um complexo... Cara, se você entra num jogo de futebol achando que você vai perder... Você perde. Você vai ganhar? Não. Vai. Se você tem a cabeça de... Já entrou derrotado. Se você tem a cabeça que você é inferior, você nunca vai se tornar superior. Então o brasileiro já tem esse problema. Por isso que quando eu falo aqui e tal... Eu não sou constantemente contra essa questão de se autocriticar, essa autocrítica, né? Não, porque brasileiro é isso. Eu sou... realmente bem contra isso, minha opinião pessoal, né? Que cada um tem a sua opinião, claro. Eu também. Eu prefiro exaltar aqueles que estão dando certo. Eu acho que é por aí. É mostrar os exemplos que dão certo, porque esses é que inspiram. Sim, né? sim. Mas deu certo durante um tempo, não é que já veio dando certo, né? Não é que chegou do Brasil já deu certo. Tem uma isso que muito brasileiro espera, que chega nos Estados Unidos já 2 meses depois já está com sucesso. É verdade. E não é o que acontece, demora anos. É muito bom de falar sobre isso aqui, é verdade. Tem toda uma trajetória que a pessoa que está em casa assistindo hoje, que está no Brasil, tem que entender que é bom chegar, né, com calma, humildade, não chegue querendo, né, na minha opinião, né? Claro, é bem isso. Gastar horrores, toda a economia que você fez no Brasil, você vem para cá, quer comprar um carro, não sei o quê, segura, calma, vê o momento certo para você fazer esse tipo de compra, esse tipo de coisa. Mas, e mexer com a imigração antes de vir. Já com conversar certeza, com o advogado. Exato. Não vai no seu caso, você. Não vai vir por aí, não vai vir pelo México, então vai ficar legal, que não vale a pena. Né? E não vir também com visto de turista, ficar e depois procurar o advogado. Já é melhor planejar saindo do Brasil já certinho, né? Se planeja correto, a probabilidade de dar certo é muito maior. Se começa a errar, aí depois, lá na frente, fala, poxa, mas eu não sei o quê. Fala, mas lá atrás, por que você fez isso? Mais complicado e mais caro. Mais complicado, mais caro, e às vezes não tem talvez tenha o resultado que ele queira, né? Exato. E existem muitos tipos de visto, sabemos disso, existem diversos, mas você tem uma especialização maior em alguns tipos. Quais são esses tipos de visto no qual o doutor André é mais especializado? Quem deve procurar o doutor André Linhares para resolver sua situação imigratória? Então, Bruno, boa pergunta. Eu sempre faço a distinção do clínico geral e especialista, né? Então eu falei assim, olha, eu parti para o lado mais da especialização. Né? Então nós seguimos hoje o escritório de vistos realmente para empresários e profissionais qualificados, né? Nós estamos falando de EB2, EB1, né? EB3, tá? que é mais ou menos o carro-chefe hoje são esses vistos, principalmente o EB2, que é onde a gente mais foca empenho, dedicação e aprender como funciona, questões que mudam toda hora dentro da imigração. A gente sempre está ali bem antenado para ver o que pode, né, o que nós podemos trazer de benefício. L1 já era, né? Acabou o L1.
Ele ainda existe. Tá? Ele não tem exatamente a mesma pegada que tinha. Né? Eu vim com o L1, por isso que eu falo do L1. O L1 é o meu querido. Nossa. Não, o L1, né, falando mais um tempo atrás, a L1 é o que, né, a gente mais fazia na época. Teve uma época que o L1 era... Né, quem não tinha possibilidade de fazer o E2, que era a cidadania italiana, a gente corria atrás de um L1. Não tem jeito, você pode investir, abrir uma empresa e tal, não sei o quê. Tá? A gente fazia exatamente o L1. Mas hoje Hoje a situação mudou. Isso, com a questão do EB2, com a ampliação do EB2, com a mudança na jurisprudência do EB2 de 2016, ele abriu as portas tremendamente para você partir direto para um EB2. Houve uma mudança, eu não sabia. Eu achei que o EB2 sempre foi o EB2 que estão usando hoje, mas ele teve uma mudança. Por isso que ele abriu e ficou mais fácil. Isso, na jurisprudência. Né? Legalmente falando, né, no Código Federal, digamos assim, de imigração, falando futuramente, ele continua o mesmo, a lei não mudou. A lei propriamente dita do EB2 não mudou. O que mudou é a forma, porque o EB2 ele é muito subjetivo. Às vezes até as pessoas falam assim, não, eu aprendi, tem gente que faz sozinho, tá? E agora fazer sozinho fica muito mais difícil, viu? E tá bom. A gente vê, pessoal, vou fazer um curso, não sei o que e tal. E o EB2 ele é muito subjetivo. Então você tem que realmente saber, entender o que os oficiais querem ver naquele momento, naquela época. Porque isso muda toda hora. Daqui a 3 meses eles mudam um pouco. A migração muda muito, né? Mas existe uma jurisprudência que mudou em 2016, que nós chamamos de Matter of DNSR, que ele mudou completamente o alcance, né, o approach, para você realmente se qualificar para esse visto. Antes era um caso que nós chamávamos de New York Transportation, estou resumindo o nome, que era mais difícil. Agora para você conseguir um EB2, você tem mais, entre aspas, né, demonstrar que você tem condições de chegar lá. Tá? Você está bem preparado, você tem condições. Mas antes você praticamente tinha que mostrar, olha, eu já estou lá. Entendi. Era mais difícil, mas ele sempre existiu. Que eu perguntei quando eu fiz a minha aplicação muito tempo atrás, antes de vir, eu vim na década de 90. E eu perguntei do EB. Todo mundo falou, não, o EB é muito complicado, era uma empresa americana, inclusive. Não conheci nenhum advogado brasileiro. Não tinha advogado brasileiro naquela época em Orlando. Não tinha mesmo, nenhum. E eu fui para um advogado americano, recomendado do meu cunhado que morava em Nova York, e eu fui conversar com ele. Ele tinha foto jogando golfe com o Bill Clinton. Eu fiquei mais olhando a foto do Bill Clinton do que para o advogado. Ele falou, não, ele é uma pessoa muito bacana. Ele mencionou comigo. Né? Daí eu perguntei do EB. Ele falou, não, o EB é muito complexo. O L1, no seu caso, funciona muito melhor. Mas mudou, né? Você vê como muda. Muda. E a gente vê, pelo menos eu converso com muita gente que tem ideia de vir, né? E eu sempre tento quebrar essa ideia. Olha, não venha por conta própria. Vai procurar um advogado, vai se informar como que você deve fazer. Porque muita gente acha que é só preencher formulário. E isso é um erro que as pessoas cometem e depois elas ficam sem o documento, sem saber o que fazer. E aí, para consertar, é muito mais complicado, né? A gente estava falando sobre isso, se planejar antes, né? Eu conheço muita gente que tentou fazer, não, é só preencher o formulário, você não precisa de um advogado. E aí não conseguiu o documento, está até hoje pelejando para conseguir. Então, qual o conselho que você dá para esses brasileiros que estão tentando vir? Como é que faz? Qual é a melhor forma? O EB2, veja bem, o EB2 não façam. Teve uma época que um pessoal estava fazendo sozinho, a migração estava um pouco mais frouxa e alguns passaram, não está passando mais. O EB2 não dá para fazer só formulário e mandar. Estou falando de um EB2, claro, se você está falando alguma coisa, de repente, visto de casamento com uma cidadã americana, esse americano talvez, mesmo assim, mas talvez seja um pouco mais simples. Alguns processos você pode até pensar que estão ser mais objetivos. Passa a lista de documentos. O EB2 não adianta falar em lista de documentos. Todo mundo sabe qual é a lista de documentos. Tá? Eu já sei que é isso. Não é isso que vai passar. Não é que vai passar. Isso não vai passar. Essa informação é muito relevante. Inclusive, lembrando em relevante, você que está chegando agora, fica ligado no seguinte, nós estamos entrevistando hoje o Dr. André Linhares, um advogado de imigração, renomado, premiado, que está aqui junto com a gente. A Cardocha ela tem um cuidado muito especial, não é, Alan? Sim. Na hora de convidar quem a gente quer trazer, porque é trazer alguém que tenha não só a informação relevante, mas a credibilidade para trazê-la. E é o caso do Dr. André Linhares. Então, você que está chegando agora, não deixa de dar um like, de se inscrever. Se quiser fazer alguma pergunta, a gente depois encaminha também para o Dr. André Linhares. Tenho certeza que vocês vão estar muito bem assistidos. Trata-se de um dos melhores advogados de imigração que existem aqui na Central Florida. Deixar o contato dele também, né? Também podemos deixar aqui depois aqui na descrição. Fiquem ligados, porque é um grande advogado, uma pessoa que a gente tem o prazer e a honra de contar não só
com esse conhecimento, mas de uma parceria. Até na hora de escolher os parceiros, a Cardoso também capricha. Ele é um dos nossos parceiros nesse lindo evento que fizemos lá na Porsche, em parceria com grandes marcas envolvidas aqui da Central Florida. E o Dr. André Linhares é um dos nossos patrocinadores, com muito orgulho. Muito obrigado também por isso. Nada, que isso. Um evento desse não tinha como ficar de fora, né? Realmente a ideologia do evento foi fantástica. Parabéns para vocês por terem realmente conseguido, né, pegar, né, uma Porsche e tá todas essa questão empresarial e fazer um evento, porque com certeza teremos outros vindo em breve. Não é fácil, né? Não, mas vale a pena. É isso mesmo. E também é o seguinte, a Linhares Law Firm, não vamos falar somente do Dr. André Linhares, vamos lá. A Linhares Law Firm, conceitualmente, você também ajuda a questão da internacionalização do business, pessoas que querem trazer para cá, como que elas fazem, como é que elas se situam, como é que você atua dando suporte a essas pessoas, a esses empresários que pensam em vir para cá como empresários e continuarem nas suas, né, atividades que eles já vinham desenvolvendo lá no país. Como é que funciona isso, doutor André? Pois é, nós estamos começando a tentar abranger um pouco mais, auxiliar os clientes, na verdade, uma foco um pouco mais abrangente do que não só a questão relacionada ao direito de imigração, porque migração, ela tem vários tentáculos, né? Quando você fala, vou imigrar, né, digamos, outro país, claro, estamos falando dos Estados Unidos, ela tem várias bolinhas ali que você tem que preencher várias áreas. Claro, estamos falando a primeira, talvez seja mais importante, é a legalização, né? Para você vir, ficar legal, trazer sua família, ter o teu green card, você e sua família, enfim. Essa é o núcleo, né? Mas depois tem vários, né? Ali que necessitam ter parte contábil, tem a parte de imóvel, tem a parte, enfim, empresarial, tem várias coisas dependendo do cliente que ele vai necessitar. Então a gente tenta, de uma forma, tem parte não jurídica, então de uma forma administrativa, nós estamos começando a tentar ampliar isso e auxiliar o cliente, por exemplo. Prestar uma assessoria mesmo a esse cliente, né? O cliente quer montar um negócio, abrir um negócio, eu vou pegar um profissional qualificado que eu conheço, que seja qualificado, e falar assim, olha, eu abrir uma franquia, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu tenho um profissional que eu vou falar, fala lá com o fulaninho que... Tudo ele a se estruturar para chegar direito. Uma assessoria completa. Porque é difícil, a gente sabe disso. O que vem acontecendo por muito tempo, né? Isso é uma coisa que a gente está implementando há pouco tempo também, o cliente olhar para a gente só como o escritório de imigração. Então, o que acontece? O cliente olha para o escritório e fala, meu problema de imigração, legal, eu falo com eles. Agora, se eu tenho um outro problema aqui, uma outra coisa para resolver... Onde é que eu vou? Nem fala. A gente nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe que o cliente tem necessidade, quer ou não quer. Às vezes a gente até ouve por outros que acabam falando e chega até a gente, mas a gente nem sabe. Porque a gente não... Por quê? Mas também a gente não expôs, não ofereceu ao cliente, falou, olha, você quer um auxílio nisso aqui? A gente vai auxiliar também. A gente vai te dar o caminho. Né? Não é uma coisa que eu vou fazer, eu não faço, não tenho... ninguém do escritório tem licença para fazer real estate. Não tem. Então, eu não vou fazer. Mas a gente tem. Você já tem um parceiro para isso? Por isso que eu falei real estate. Claro. Então, quer dizer, eu não tenho licença para isso. Não tenho nem quero fazer, nem quero me envolver com isso. Então, mas eu posso fazer, olha. Mas a assessoria indica o profissional. E essa é a vantagem de você já estar aqui há muitos anos. Porque você consegue não somente indicar os bons profissionais, mas livrar os seus clientes dos maus. Isso é tão ou mais importante do que saber quem é bom. Exato. Meu pai sempre falou isso para mim. O importante é você saber quem é o ruim, que você consegue, né, tirá-lo do caminho e traçar. Na verdade, você se torna um hub da necessidade migratória para o seu cliente, né? Isso é muito legal. É isso que a gente está querendo alcançar e exatamente tirar, porque o cliente hoje que está no Brasil... Para quem está nos escutando, isso é importantíssimo. A pessoa que hoje está no Brasil, né, ela não tem a noção de quais são as maçãs podres que estão aqui. Exato. A gente até conhece, né? A gente sabe quem é a consultoria de imigração, que está fazendo aqui. Entrou aqui, chegou aqui. Tudo. A gente sabe quem são os que já estão aí mais sujos, investigados, não sei o que, a gente sabe. Só que essa tal consultoria de imigração ou empresa de não sei o que lá, faz o quê? Faz o anúncio no Brasil.
Quem está no Brasil não tem noção. Não tem noção. Não sabe, vai ver o anúncio e fala, poxa, que legal, eu vou falar com quem. E acho que nos Estados Unidos está tudo certo, nada acontece errado. Esse é um grande erro. Lá nos Estados Unidos esse cara não tá enganando ninguém. E essas pessoas, essas maçãs podres, se aproveitam exatamente disso. Exato. Por trazer uma credibilidade de um país que eles estão usando isso. Se eu estou fazendo isso é porque... Mas tem muita gente que está aí na lista aí para um dia aparecer no Fantástico. Exato. Um dia a conta chega. Um dia chega lá. Dia bate no Fantástico. Um dia bate, com certeza. Mas até bater no Fantástico, isso já enganou um bocado de gente. Já enganou muita gente. E acho que na verdade, é um serviço que o podcast Café com Creme traz aos nossos espectadores, ouvintes, enfim. É justamente mostrar quem é quem em Orlando. Além da entrevista, além da riqueza de informação que a gente traz, a gente também, de certa forma, aponta um pouco da credibilidade de cada profissional. Esse é o nosso ponto. A gente sabe quem vem aqui sentar para conversar. Isso é muito importante. Você que está nos assistindo agora, faça uma pesquisa muito minuciosa antes de escolher o profissional com quem você vai trabalhar. Porque muita gente vem para cá, chega aqui de forma errada e acaba tendo que voltar. Isso é muito importante. Todo profissional. Se for na minha área, gente, pesquise quem é a pessoa que pesquisa, que são os donos dessa consultoria. Se for advogado de imigração, eu posso discordar profissionalmente de uma opinião, mas vai fundo. Exato. Não tem zero. Tem uma licença para fazer aquilo. Tá legal, tá fazendo tudo ok. Pode ser que não esteja tão certo, mas está dentro da área, tem a licença. Deu certo, não deu certo. Não tem. Mas nunca eu vou falar nada de nenhum advogado ou advogada de imigração. Ética, que isso, claro. né? Mas quem não tem licença, está fazendo aí, porque está acontecendo bastante, vocês sabem disso. Pesquise essa pessoa. Não faça como. É muito importante, com certeza. E os brasileiros que procuram o visto EB5, é um visto válido para fazer ainda? Existe ou acabou? Ficou muito caro? Como funciona? O EB5 é um excelente visto ainda, é válido. Ele está realmente mais oneroso do que era numa época anterior. Né? Teve uma época que eu fazia bastante EB5, né? Quando era 500 mil ainda, quando o dólar real estava bom. Mas ele está mais oneroso, mas ele ainda é válido. Ele está muito mais rápido agora também do que era antigamente. Você pode mudar de status aqui nos Estados Unidos. Então ele tem algumas vantagens, mas ele está na faixa aí quase de $1 milhão. Ele foi para $1 milhão, não tem mais do que 500 mil agora, é 1 milhão e pouquinho. Agora eu acho que eu lembro de ter ido para 900 mil, né? 900 mil, um pouquinho mais de $1 milhão, mas você vai acabar gastando quase que $1 milhão com custas. Normalmente algumas centros regionais vão ter alguma taxazinha extra. Mas ele é garantido. Nenhum visto é garantido. Ele tem aí, se você investir direito num bom centro regional, você tem grande probabilidade de sucesso. Né? Dentro daqueles que você atua, qual hoje o mais procurado? Qual visto que você mais trabalha? Qual que você mais faz? Então, Bruno, o visto mais procurado hoje, para a gente pelo menos, né? A gente não trabalha com asilo, por exemplo, falando um pouco da questão do clínico geral. A gente não faz asilo, não faz, né? Tem colegas de profissão que fazem todos os vistos. Todos. Legal, mas a gente não faz. O EB2, NW, que é um visto, vamos chamar de interesse nacional, que é o Green Card direto, te leva ao Green Card direto através, né, da comprovação de um benefício que você pode trazer do país. Então, se você tiver, por exemplo, um nível de bacharelado, mais 5 anos de experiência profissional, né, ou quem tem mestrado e doutorado. Quem tem mestrado e doutorado não precisa nem comprovar experiência profissional, isso que é muito legal. Quem tem nível de bacharelado, mais 5 anos de experiência profissional dentro da área, é importante também, né? Não adianta você claro. Eu fui engenheiro, agora eu estou... complica. Mas se você tiver isso e a gente puder traçar uma boa estratégia no seu caso, que comprova o interesse nacional, é o visto que leva para o Green Card, que da mesma forma que o EB5, você acabou de falar, leva para o Green Card também, mas você não precisa investir $1 milhão no EB2. O EB2 é o comumente chamado de habilidade extraordinária, é esse? Não. Pois é. O problema dessa terminologia é que o EB2 ele tem essa questão que nós chamamos primeiro que a gente chama de Advanced Degree, que é bacharelado mais 5 anos. Quem não tem, aí você ainda pode se qualificar para o visto, na parte objetiva, tá? Quem não tem ainda pode se qualificar, mas aí entra naquela questão dos critérios de habilidade excepcionais, que são 7 critérios, 6 critérios, né? Que você preenche 3, você consegue se qualificar. Eu nem lembro, mas já faz muitos anos. O meu visto veio por habilidade extraordinária. Na época me foi chamado assim, o meu visto. Mas foi através do esporte até. Eu não me lembro exatamente qual foram esses requisitos que eu preenchi. Mas é legal você falar isso. Por exemplo,
do esporte, vamos falar do esporte, né? A gente tem, né, temos atletas que até são renomados aí que conseguiram o visto. Você falar no esporte, futebol, tênis, não importa. Essa pessoa, às vezes, não tem nível de bacharelado, mas 5 anos. Mas pode vir com a EB2 através de habilidade. Entendi. Entendeu? Então, pelo esporte. Na parte esportiva, parte artística, vai ser habilidade. Tá? E o que acontece se a pessoa vem com o EB2 com o propósito, olha, eu tenho bacharelado, eu faço isso, esse é meu expertise na área, mas chega aqui e vira motorista de Uber? Ele pode perder um visto? Ele pode perder? Pode ser cassado? Pode perder, sim. Por quê? Uau. O governo americano, né, vamos fazer uma análise de serviço público, de governo. Né? O governo americano falou para você, olha, você, através do advogado, chega para o governo americano e fala, olha, eu tenho essa qualificação profissional, eu posso trazer esse benefício para o país, me dá um green card. Aí o governo fala assim, deixa eu ver, tá, é verdade, você tem isso, eu acho que você pode trazer um bom benefício para o país, eu vou te dar um green card. Aí você chega aqui, ganha um green card porque você é engenheiro, fisioterapeuta, sei lá, qualquer área. Aí você chega e fala, pô, quer saber, eu sou engenheiro, fui gerente de projetos durante muitos anos, não sei o quê, mas agora eu vou abrir um coffee shop. Então, pega uma franquia de uma coisa, que não tem nada a ver com o que ele veio prometendo. Exato. Então, eu fui, né, fisioterapeuta, dentista, durante todos os anos, agora eu quero abrir um pet shop. Pô, aí você está, de certa forma, né, se distanciando do motivo do seu green card. Motivo que foi te concedido o green card. O green card é um privilégio, não um direito. Exato. Então, você tem um privilégio de ter o green card e você fala assim, agora eu não quero mais isso. É um privilégio, não um direito. É um privilégio. Ninguém tem direito. Nunca tinha pensado sobre isso, é verdade. Ninguém tem direito a green card. Então, o direito meu não. Isso é um privilégio que é concedido. Mesmo casamento, qualquer coisa. Meu pai tem green card, meu pai é cidadão, minha mãe é cidadã. Você está pedindo, mas é um privilégio e o governo não vai ceder. Que legal essa definição. Porque tem muita gente, eu já ouvi isso de muita gente dizer, poxa, mas eu dei entrada, eu tenho isso, fulano tem isso, menos do que eu e ele conseguiu, eu não. Tá aí uma explicação. Isso não é um direito. Exato. Os Estados Unidos não é obrigado a reconhecer que você tem isso, então ele tem que te dar. Exato. É um privilégio. Se ele decidir que vai te dar, vai te dar. Se ele decidir que não vai te dar, não vai te dar. E muitas vezes pode até ser injusto, porque às vezes um é bem qualificado e não consegue, às vezes o outro nem é tão qualificado e consegue. Sim, acontece, mas mesmo assim, lembrando, não é uma questão de preencher determinados requisitos, você praticamente aí obtém você tem um direito subjetivo, né, digamos assim, de ter o green card. E por não ser um direito, não cabe recurso? Ou eu estou falando besteira? Não, é um privilégio, mas é como se fosse o processo administrativo, então cabe um recurso administrativo, cabe até mandado de segurança, que a gente chama de mandamus, na Justiça Federal, claro, cabe tudo. Nossa, que informação. Nossa, não sabia disso. Também não. Por se tratar de privilégio, não imaginava que poderia ter um. Você tem a possibilidade de entrar na Justiça Federal, né? E a Justiça Federal é bem maleável com relação a isso. Aí a Justiça Federal vai olhar realmente. Eu falo assim, peraí, mas por quê? Aí eles vão ser um pouco mais criteriosos. No mandado de segurança, né? Porque realmente foi negado, a base que foi negada, se o due process realmente foi acompanhado. O due process é bem genérico aqui. Enfim, várias coisas ali vão ser analisadas. Bacana. Então você tem chance. O problema da Justiça Federal é que a pessoa tem que ter dinheiro, porque aí realmente o custo vai ser alto aqui nos Estados Unidos para você entrar com mandado de segurança. Interessante. Interessante, não sabia disso, não. Muito legal. Doutor André Linhares, olha, foi um prazer enorme receber, mas antes da gente se despedir, né, a gente queria saber uma coisa. Um hobby do doutor André Linhares, alguma coisa pessoal sua. Qual a atividade que você mais gosta quando não está advogando? Atualmente, o meu hobby desde garoto sempre foi o jiu-jitsu, né? Eu gostei muito de jiu-jitsu. Olha, que bacana. É um esporte que eu adoro também. Você não tem a marca. Tinha um pouquinho aqui, mas não tinha. Mas eu sempre fui. Depois a gente acaba... Chegou a se graduar? Cheguei a me graduar, peguei a preta já. Oh, meu Deus, olha que bacana. Foi preto do Della Riva na época. Do Della Riva, lá em Copacabana? Copacabana. Eu conheço. Que legal. Eu também gosto do esporte, curto muito. Meus filhos aqui são alunos do Jacaré também. Eu adoro jiu-jitsu. Pratiquei. Não fui até a preta como você. Cheguei até a roxa e parei. Nem cheguei a praticar como roxa.
É mesmo. Mas muito legal, muito bacana. Mas na época, chegar até a roxa já era difícil. Era difícil pra caramba. Você da azul pra roxa, você ficava anos. Exatamente, foi o que aconteceu. Aí quando meu professor falou, ó, vou te graduar, eu viajei e não voltei mais. Eu falei, vou embora, eu não quero esse negócio isso. Não, né? É muita responsabilidade essa faixa hoje. O pessoal vai vir em cima de mim agora. E uma outra curiosidade antes da gente tá encerrando aqui. Casado, como é a estrutura familiar do Dr. André Linhares? Sou casado com uma americana, na verdade. Olha. 15 anos casado. Duas filhas. E agora meu hobby, meu esporte é ser pai, né? Ser pai de família. É isso aí. Pois é. Muito e bem. academia, mas só isso, né? Para hobby mesmo, a gente não tem mais. Maravilha. Quero agradecer muito a presença aqui do nosso querido Dr. André Linhares. Vamos agora encerrar para a gente poder tomar um café. E aí, como é que é o seu café? Café brasileiro. Café brasileiro com ou sem creme? Sem creme, puro café, black coffee, sem nada. Mas sem hoje creme. Aqui você vai tomar com creme. Mas hoje eu vou abrir a sessão e vou tomar com creme. É isso aí, meus amigos. Não deixa de dar um like, se inscrever no nosso canal e aguarde o próximo episódio. Obrigado.